Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já usou ou usa o Voicemeeter. O Voicemeeter é um programa que tem umas funções legais, eu acho que o único problema é que talvez ele seja um pouquinho complexo demais, você não entende muito de mesa de áudio virtual, talvez você fique um pouco perdido no começo, e especificamente pra mim, eu tava com um probleminha que por algum motivo ele era incompatível com alguma outra coisa do meu sistema, e aí de vez em quando simplesmente ele reiniciava meu computador, dava uma tela azul muito louca, e eu tava precisando de algum jeito de sair desse programa. Então é isso que nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o Sonar, que é um novo software de áudio da SteelSeries. Bom, eu tô aqui no site em questão, que você baixa o programa, e é esse daqui. Eu vou tentar me atentar de lembrar de colocar isso daqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, dá uma olhada aí. Basicamente é bem simples, é só você fazer o download do programa, e quando forem fazer isso, sempre tentem fazer da página principal do programa, ainda mais que é um programa grátis, então não tem nenhum problema. Enfim, toda aquela questão de baixar de um site alternativo, acabar pegando vírus, esse tipo de coisa. Acabei de clicar pra abrir o programa, ele tá carregando aqui, e, bom, provavelmente ou vai dar algum erro, ou vai abrir, mas eu vou fechar porque eu já tô com o Sonar instalado, então não faz sentido eu prosseguir com isso daqui. Mas enfim, depois de carregar ele vai perguntar em que idioma você quer instalar, você vai selecionar aqui e depois é só o mesmo de toda a instalação, você dá uns OKs ali e daqui a pouco tá tudo certo dentro do seu computador. Bom, eu tô aqui com o programa aberto. Quando você abrir esse programa a primeira vez, ele vai mandar você entrar por uma conta. E sim, para você usar o Sonar, você precisa ter uma conta nesse programa aqui da SteelSeries, mas é bem moleza de criar dentro do próprio aplicativo mesmo. Você coloca o seu e-mail e sua senha, depois é só confirmar o e-mail e fica tudo certo. Aí sim, depois que você terminar essa parte, você vai ser meio que redirecionado para essa tela aqui. Aqui a gente tem várias abas, mas por hora a gente vai ignorar todas, porque aparentemente esse programa aqui tem mais coisas além de só o Sonar. Tem algumas outras coisas relacionadas a jogos, mas a única aba que realmente interessa pra gente é essa aba aqui do Sonar. A primeira vez que você clicar nessa aba aqui, vai aparecer uma mensagem na tela falando para você colocar quais são os seus dispositivos de áudio e de microfone. No caso, o seu fone e o seu microfone, né? E aí, caso você utilize o Voicemeeter ou qualquer outro tipo de programa, você não vai colocar saídas que são o Voicemeeter input ou output, você vai colocar realmente os seus dispositivos originais de fone e microfone. Caso você não use nada, é só colocar o seu padrão aí. E ainda assim, caso você coloque errado, aqui tem como você alterar novamente. Aqui no microfone você clica aqui em cima e você pode selecionar qual é o seu microfone. No meu caso só tem essa linha 6, que é o meu microfone, eu vou deixar. E nesses outros três aqui, que são o jogo, chat e mídia, você também coloca o microfone não. Aqui você coloca o seu fone, no meu caso são os alto-falantes da linha 6 e fica tudo certinho. Se você nunca mexeu com uma mesa de som virtual, basicamente quando você dá aquele ok, ele vai criar alguns canais de sons para você dentro do seu computador. Eu vou tentar abrir aqui, ó, a clássica aba de sons, na verdade aqui. E vindo aqui em reprodução, que é onde deveria aparecer os fones de ouvido, aparece aqui o alto-falante, que é basicamente o meu fone normal, só que aqui embaixo aparece, ó, os três que a SteelSeries criou, que são o gaming, o media e o chat. Basicamente é desse jeito aqui que ele divide as tracks de áudio para você, enfim, eu quero entrar nesse vídeo mais em detalhes só em microfone, mas caso alguém fique com dúvidas nessa parte, eu posso fazer outro vídeo explicando só isso. Mas resumindo aqui, ele vai deixar o gaming como dispositivo padrão no geral, e o chat como dispositivo padrão de comunicação. Caso você não tenha a pretensão de dividir as coisas, você pode deixar esse gaming aqui como dispositivo padrão de comunicação e também dispositivo padrão de normal, né, o default. E se por acaso você mexer nisso daqui e você não souber direito o que fazer e querer voltar ao normal, como você pode ver aqui mesmo já apareceu uma mensagem, é só clicar aqui para mudar automaticamente. Deu uma carregada e se a gente voltar aqui, vai estar do jeito que estava no início, que ele configurou. O gaming como default e o Sonar chat como de comunicação. Bom, voltamos aqui para a mesma página de antes. E só antes da gente começar a ir para outras páginas, caso você ache que alguma coisa está mais alta do que outra, ou que, enfim, deveria estar mais baixo, ou alguma coisa desse gênero, aqui mesmo você pode puxar as barrinhas para aumentar ou diminuir. Ou se você clicar aqui do lado nos números, você pode mexer nisso por porcentagem, nesse nível aqui. No meu caso, a única coisa que eu mudei foi o microfone, que ficou em 90%, mas os canais de áudio estão no padrão 100% normal. Passando aqui por essas abas de cima, a gente tem o jogo, o chat e o mídia, que eu não vou falar muito deles nesse vídeo, mas basicamente aqui você pode ligar um equalizador para o seu sistema de áudio, e aí você divide para, enfim, a mídia, o chat ou para games em específico, apesar do nome ser games, né? Isso daqui ele se aplica como default no geral, então
tudo que você não mexer vai cair no jogo. É por esse motivo que eu não gosto de aplicar nenhum tipo de equalizador aqui, porque se eu for escutar uma música depois ou alguma coisa desse gênero, ela vai estar meio que alterada pelo que você colocar aqui, e eu já tô muito acostumado com o som que o meu fone faz, então eu quero deixar tudo padrão. Eu baixei esse programa realmente só por causa da mudança de microfone. Como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte, mas aqui você pode mexer no equalizador de cada coisa. Se você quiser saber mais sobre, por exemplo, tem gente que gosta de usar isso daqui no CS ou até no Valorant pra melhorar o som dos passos, falam que fica um pouco mais fácil de ouvir, mas enfim, não tenho experiência com essa coisa. Bom, agora vamos passar aqui para a parte do microfone, que é o foco do vídeo, e aqui tem uma série de coisas que dá para fazer para melhorar a qualidade do seu microfone. Inclusive o microfone que vocês estão ouvindo agora é esse aqui já tratado por esse sistema. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar todas as coisas e vocês basicamente vão ouvir o meu microfone como ele é naturalmente, né, como ele vem direto do canal de áudio. Vou tirar aqui o equalizador e também a questão do supressor e do ruído aqui. Esse aqui é o meu áudio agora. Provavelmente vocês estão ouvindo mais chiado que o comum e os graves tenham se perdido um pouco no caminho. Acredito que a qualidade vai estar pelo menos decente, porque o meu microfone, ele é de uma qualidade ok, pelo menos, é um microfone bom. Mas caso você, sei lá, use o microfone de um headset, eu tenho mesmo um microfone de mesa um pouco mais barato, essas mudanças aqui podem salvar você, então vou explicar o que uma por uma faz. Bom, o equalizador é a parte mais interessante, mas a gente vai começar pulando ele, porque também é meio que a parte mais complicada. Então vamos deixar por enquanto de lado o equalizador e vamos descer aqui para essa questão de redução de ruído, limitação de ruído e a voz inteligente. Uma coisa antes de tudo, vocês podem ver que aqui a gente tem o teste de microfone. Nesse programa meio que não tem como você se ouvir em tempo real, mas tem como você gravar um trecho da sua voz. Então eu vou gravar aqui, ó. Oi, oi, oi. Qualquer coisa meio tosca. Parei a gravação e quando a gente tá play aqui, ó. Oi, oi, oi. A gente se escuta. Se você deixar o play aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Se você deixar o play ali e não soltar, essa gravação fica em looping, ela não para, tá? E como vocês viram, não sei se duplicou a minha voz no vídeo, mas se você tenta falar enquanto tá no play, você também se escuta, mas uma função propriamente dita para você só se escutar não existe. Entretanto, isso não é uma coisa negativa, porque todos os aperfeiçoamentos que você faz aqui dentro, eles já se aplicam em tempo real dentro da gravação que você fez antes. Isso é meio maluco, então eu meio que vou fazer aqui para vocês entenderem um pouco mais. Basicamente eu vou dar play nesse som e eu vou colocar a redução de ruído para vocês verem que isso é alterado automaticamente em tempo real, por mais que a gravação não esteja sendo feita agora. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Então, isso melhora muito. Vocês podem gravar só uma parte da sua voz e aí vocês usam essa mesma parte na hora de mudar tudo isso daqui, tá? Bom, enfim, agora explicando. Essa parte da redução de ruído é realmente a redução comum de ruído. No começo eu tinha confundido um pouco sobre o que é redução de ruído e o que é limitação de ruído, qual a diferença entre os dois, mas eu vou tentar resumir de um jeito que principalmente pra quem já mexeu com o OBS, talvez entenda um pouco mais do que eu tô falando. Basicamente, essa redução de ruído é realmente abaixar um pouco os sons do ruído. Eu vou ligar ela aqui, porque eu acredito que talvez seja incômodo escutar o meu microfone com ruído, mas como vocês podem ver, o ruído ele não desapareceu, o ruído ainda existe, só que ele tá bem mais baixo do que tava quando isso daqui tava desativado, né? Quando eu tava desse jeito aqui. E aí você pode configurar aqui conforme você achar melhor. Eu recomendo você realmente fazer isso se ouvindo, porque querendo ou não é uma ferramenta que mexe no áudio, então quanto mais forte você colocar qualquer uma delas aqui, mais seu áudio vai ser alterado e ele vai perdendo qualidade, com isso vai ficando cada vez menos original. No meu caso, no meu microfone aqui eu deixei no 0.30 e eu achei que ficou super tranquilo. Tá, vocês entenderam mais ou menos que a redução de ruído, ela abaixa um pouquinho só o som do ruído. Agora a limitação do ruído, ela meio que corta o ruído por completo. Então você vai definir um número de decibéis aqui. Quando ele chegar nesse número de decibéis, que é mais ou menos quando você ficar quieto, ele vai cortar o seu microfone e quaisquer som que estiver saindo dele. Por exemplo, agora eu vou ficar um pouquinho quieto e eu vou ver que número de decibéis o silêncio atinge aqui dentro do meu OBS. Olha, até trouxe o OBS aqui pra tela. E como deu pra ver aí, é mais ou menos entre o menos 50 e o menos 55. Então só pra garantir na hora de ligar aqui, eu vou deixar mais ou menos pro menos 50, um pouquinho menos até que o menos 55 aqui. E como vocês podem ver, quando eu ficar quieto, o barulho ele vai sumir completamente. Silêncio total. Você ainda pode ativar aqui o computa automaticamente o nível do efeito e aí ele vai fazer isso automaticamente. É claro que aí você corre o risco de, às vezes, quando você falar muito baixo e acabar cortando sua voz achando que aquilo é um ruído. Eu particularmente não deixo essa opção ativada porque eu acho meio estranho um áudio que fique totalmente em silêncio do nada.
Eu prefiro que fique esse chiadinho de fundo, ainda mais com a redução de ruído, que o chiado que fica de fundo não é meio que um chiado de eletricidade, né? É o puro chiado do ambiente. Então eu não acho que fica nada desagradável, eu acho que fica super aceitável ainda assim. Perdão se essa parte aqui ficar meio confusa, é porque meio que eu gravei o vídeo inteiro e eu esqueci de comentar sobre isso, mas basicamente voltando aqui só pra falar sobre a parte do impacto aqui. Meio que não existe muito bem como explicar isso, mas isso daqui é feito para alguns ruídos que são um pouco mais barulhentos em específico. E bom, não tem nenhuma maneira melhor de exemplificar isso do que isso daqui, ó. O teclado, por exemplo, é um barulho de impacto, então, teoricamente, se a gente ativasse isso daqui, é para ele começar a regular e abaixar esses barulhos. Eu vou fazer mais uma vez com isso daqui ativado. Olha, aparentemente ele tentou fazer isso, olhando pelas ondas de áudio ele meio que tenta reduzir, mas não funcionou muito bem. Então você pode tentar com o seu teclado. Eu já vi outras pessoas que tentaram ativar isso daqui e também não funcionou muito bem, mas eu acabei deixando desativado de qualquer jeito, porque não acho o barulho de teclado tão incômodo assim, e eu gosto de deixar ele saindo pelo microfone. Agora a gente tem esse voz inteligente que eu desativei também. Eu vou ativar ele aqui e muito provavelmente vocês não vão notar diferença alguma, a não ser que vocês já saibam o que isso faz. E mesmo sabendo, talvez vocês não notem também. Basicamente, o voz inteligente, ele é o compressor desse programa aqui. Para você que não sabe o que é um compressor e como ele funciona, basicamente ele vai pegar os seus sons mais baixos, então quando você fala tipo muito baixinho, ele vai pegar esse som extremamente baixo e ele vai aumentar ele para que ele fique na média. E se você fala uma coisa extremamente alto, uma coisa perto de estourar o microfone, ele também vai abaixar esse volume para que tudo meio que esteja regulado e equilibrado. O grande problema desse sistema aqui de compressão é que, como vocês podem ver, ele só tem um canal e você decide o nível que ele vai ir. Para você ter uma ideia, eu vou abrir o sistema de compressão que existe dentro do OBS aqui. Olha isso daqui, ele tá desativado agora, mas são muito mais níveis, né, pra você configurar aqui dentro, então fica meio que no ar aqui se isso daqui é uma coisa necessariamente boa ou não, porque apesar de, pra alguém que não conhece tanto, ser um pouco mais fácil de configurar, talvez uma pessoa mais experiente sinta vontade de deixar mais determinado o que quer que aconteça com a voz ou não. Eu não sou uma pessoa que varia muito e eu não sinto muita variação, mas eu ainda assim ativei o compressor e eu deixo ele no 0.25. Recomendo também que vocês usem o áudio que vocês gravaram pra ir vendo como que fica, fazer até um áudio falando mais alto e mais baixo dentro do mesmo áudio pra ver como ele regula e aí decidir o que fica melhor pra vocês. Bom, depois desses três configurados, a gente finalmente vai pro equalizador. Eu vou ligar ele aqui e talvez vocês tenham notado, acho que uma sutil diferença na minha voz. Eu pelo menos notei quando eu fiz. Apesar de ser aparentemente o mais complicado de configurar, né? Tem muitas barrinhas pra você mexer aqui. Ele vai vir no default. Primeira vez que você mexer, provavelmente minha voz tenha mudado agora, né? E basicamente o default não tem nada de diferente. É como se eu deixar no default desse jeito, deixar desligado. Eu acho que não muda nada, né? Porque, enfim, é tudo equilibrado aqui. E se você clica nessa setinha do lado da configuração aqui, já existem alguns presets para você colocar de cada um. Isso daqui não é necessariamente muito completo, mas o que eu recomendo para você é sempre o broadcast, que ele vai tentar simular uma qualidade um pouquinho melhor para o seu microfone, além de fazer, né, o que segue o broadcast aqui. Então esse broadcast high pitch significa que é um broadcast focado para vozes um pouco mais finas, né, focado um pouco mais nos agudos, e esse low pitch é totalmente ao contrário, focado para vozes mais grossas, e é o que eu uso. Apesar da minha voz não ser totalmente grossa, ela é mais grossa que aguda, e os dois têm um equilíbrio bom de médios, então quanto a isso você não precisa se preocupar. Se você não sabe se sua voz é mais pra aguda ou mais pra grave, testa os dois com o próprio áudio que você gravou e vai vendo qual que fica melhor. Inclusive, esse broadcast low pitch que eu uso não é o original do programa, eu dei uma leve aumentadinha aqui ainda no grave, e se eu não me engano eu também abaixei um pouquinho dos agudos aqui e deu tudo certo. Caso você fique confuso quanto ao sub-bass, que eu também fiquei confuso quando eu mexi a primeira vez, eu deixei ele zerado e eu não tive problema nenhum. Inclusive não teve alteração alguma na minha voz com ele zerado ou com ele no máximo. Então eu recomendo vocês nem mexerem nisso daqui e mexerem nessa parte aqui, que essa sim vai ser responsável por fazer alguma diferença na sua voz. E esse programa aqui, ele pode até chegar a ser um pouquinho comparado com, por exemplo, o Voice Mod, já que se eu colocar, por exemplo, aqui essa última opção, como vocês podem ver, a voz dá uma mudada e, enfim, dá pra brincar com isso e tudo mais. No geral, o programa é isso daqui. Caso alguém tiver uma dúvida um pouco mais específica, é só mandar aí nos comentários que eu juro que eu tento pelo menos responder. E bom, é isso daqui. Eu achei que foi uma excelente troca pro Voice Meter.
ele faz basicamente tudo que o Voice Meter fazia, só que de um jeito um pouco menos complicado, exceto algumas ressalvas, como o próprio compressor que eu já disse, que não dá pra configurar muito bem. É claro que no Voice Meter também não tem uma configuração muito exata para compressor, mas se a gente for ver, por exemplo, o compressor do OBS é muito superior a isso daqui. Mas é claro que a vantagem que ele tem sobre o OBS é que meio que as alterações que ele faz no seu microfone ficam nativas, né, entre aspas, já que o que você faz aqui vai pegar em qualquer coisa que você for utilizar seu microfone, seja numa chamada usando o Discord, ou até uma chamada pelo navegador, pelo Zoom, por aí vai. E bom, foi isso daqui. Eu ainda não tinha visto nenhum vídeo brasileiro que explicasse tão ao certo como funcionava o sonar, e eu espero que eu tenha te ajudado caso você fosse uma mente confusa, perdida aí, que nem eu tava no começo. Tô muito agradecido se você puder deixar o like, e é isso daí.